Olá, aluno do segundo ano. Espero que você esteja bem. E hoje nós vamos, então, caminhar para o PET volume 7. Então, nós vamos ver a explicação das duas primeiras semanas e vamos fazer a correção dos exercícios das duas primeiras semanas também, que vai trabalhar com a gente a questão dos números de oxidação, e nós vamos começar a introduzir conceitos de oxidação e redução também. Então, nós vamos fazer então aquela apresentação inicial com a teoria e depois a gente parte para os exercícios. Então, aqui nós temos então nossa apresentação sobre números de oxidação, oxirredução e eletroquímica, que vai ser o assunto ou os assuntos que o PET volume 7 irá tratar. Então, para começar, a gente começa com os conceitos, né, ou com o conceito de números de oxidação. O que seria número de oxidação? Na química, nós vamos chamar número de oxidação de NOx. Vai ser a carga elétrica real atribuída aos íons em um composto iônico, ou a carga aparente. Entendam aqui carga aparente como uma carga que é diferente da carga que nós encontramos nos compostos iônicos, tá? Atribuída aos átomos de um composto molecular. Vamos lembrar que, vamos analisar aqui um composto iônico, né? Lítio ligado com o flúor, o fluoreto de lítio, tá? O lítio ele é um metal, o flúor é um elemento não metálico, ou ametal. E o que a gente aprende lá na ligação iônica, lá no primeiro ano? Que os metais perdem os seus elétrons da última camada para os elementos não metálicos. Ao perder esses elétrons, né, os elementos metálicos se tornam íons positivos, que nós chamamos de cátions. E os elementos não metálicos, que recebem os elétrons, se tornam íons negativos, que nós chamamos de ânions. Os íons são caracterizados pelas cargas positivas e negativas. Sendo assim, essas cargas que são decorrentes da perda e do ganho de elétrons são cargas reais, tá? Que é o que está falando aqui no conceito. Agora, o que vão ser cargas aparentes? Vamos então relacionar com outro conceito que a gente aprende lá no primeiro ano, que é da eletronegatividade. Eletronegatividade é uma propriedade periódica. Então, se é uma propriedade periódica, ela vai ter uma periodicidade observada aqui na tabela periódica. Essa periodicidade ela é observada tanto nos períodos, que são as linhas horizontais, e nas colunas, que são nas linhas verticais. O que é eletronegatividade? Então, está bem simples aqui, ó. É a tendência de um átomo de atrair elétrons em uma ligação química. Nesse caso aqui, ó, nós vamos aplicar esse conceito nos compostos moleculares, que são aqueles compostos que realizam a ligação covalente, ou seja, eles compartilham pares de elétrons entre eles. Nesse tipo de ligação, ninguém perdeu elétron, ninguém ganhou elétron. Eles estão compartilhando. Mas a gente vai ver que por causa da eletronegatividade, esse compartilhamento nem sempre é igual, tá? Então, o que a gente tem que saber de eletronegatividade? A gente tem que saber na tabela periódica onde ficam elementos que possuem uma eletronegatividade alta, tá? Para onde que eles estão, quais caminhos que eu devo seguir na tabela para achar esses elementos. Então, num período, que é a linha vertical, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. E numa coluna, ele aumenta de baixo para cima. Então, se a gente segue essas setas, essa posição dessas duas setas, da esquerda para a direita, de baixo para cima, o elemento mais eletronegativo será o flúor. Mas por que a gente não está representando a última coluna, que é a dos gases nobres? Lembrem que a gente está falando de ligação química, e os gases nobres, na natureza, eles não se combinam com outros átomos. Então, na teoria, gás nobre não vai apresentar valor de eletronegatividade. Então, a gente exclui a coluna dos gases nobres
e aí a eletronegatividade vai até a coluna 17. Quem que está mais à direita e mais acima nessa coluna 17? O flúor. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Na sequência, a gente vai ter oxigênio e nitrogênio. Esses são os 3 elementos mais eletronegativos, tá? E se a gente analisa, né, essa direção dessas setas, neste grupo, ou nessa região aqui, ó, da tabela, nós temos os elementos não metálicos, ou os ametais. Então, ametais têm uma eletronegatividade muito grande. Ou seja, quando eles se ligam a outros átomos, eles têm a tendência de puxar aquele par de elétrons que está sendo compartilhado para próximo deles. Isso a gente observa aqui, ó, nesses 2 exemplos. Percebam que a minha primeira molécula aqui, nesse exemplo aqui, ó, é o F2, ou seja, ela é formada de 2 átomos de flúor. Então, tem um átomo de flúor aqui, tem o outro átomo de flúor aqui, eles estão compartilhando um par de elétrons entre eles. Essa representação aqui, ó, é em relação à nuvem de elétrons que eu tenho em volta desses 2 átomos. Perceba que ela está bem distribuída entre os 2 átomos. Por que isso acontece? Porque como eu tenho átomos iguais, ou seja, do mesmo elemento, eles vão ter o mesmo valor de eletronegatividade. Consequentemente, aquele par de elétrons da ligação química, da ligação covalente que existe aqui, ele vai estar dividido entre os átomos de forma igualitária, tá? Ele não vai estar nem tanto para o lado desse flúor, nem tanto para o lado do outro, tá? Então a nuvem de elétrons fica bem distribuída. Nesse caso, como os elétrons estão sendo distribuídos de forma igualitária, né? E a nuvem eletrônica é bem distribuída, a gente fala que aqui a ligação não tem polo, é uma ligação apolar, tá? E nesta situação em que eu tenho uma substância simples e essa substância simples não tem carga positiva nem negativa, o nosso NOx, que é o número de oxidação, será 0, porque no composto molecular, né, que a gente está medindo essa carga aparente ela vai ser formada, ela vai ser indicada pelo deslocamento do par de elétrons. Se o par de elétrons não desloca, então o NOx dos dois será 0, ou o NOx desse elemento na substância simples será 0. Agora, olha só essa substância, HF, fluoreto de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio, percebam aqui que a eletronegatividade dele é 2,1, ligado com o flúor, que tem a maior eletronegatividade, que é 4. Então, a gente tem diferença de eletronegatividade. E quando a gente tem diferença de eletronegatividade, olha como é que fica a nuvem eletrônica. Ela está maior de um lado, que nesse caso é o lado do flúor, e menor do lado do hidrogênio. Isso nos indica que aquela ligação química, aquele compartilhamento de par de elétrons aqui, ó, não é igualitário. Ele está deslocado para o lado do elemento mais eletronegativo. E é isso que acontece sempre, gente. Numa ligação que a gente tem átomos diferentes, consequentemente, nós teremos eletronegatividades diferentes. E aí o par de elétrons da ligação se desloca para o átomo do elemento mais eletronegativo, tá? Sendo assim, a nuvem de elétrons fica mais concentrada nele. Elétron, como tem carga negativa, então faz com que na região desse elemento ou desse átomo a gente tenha um polo negativo. Este polo não é uma carga real, é uma carga aparente só. Consequentemente, no outro átomo que está mais distante da nuvem eletrônica, né, ele está pobre em elétron. Então, eu vou ter um polo positivo nele. Como eu tenho polos nesta ligação aqui, ó, eu falo que a ligação é polar, tá? Nesse caso, como o par de elétrons desloca mais para um lado, gente, esse deslocamento de elétrons, né, do par de elétrons, é que vai me dar a carga aparente. E aí, para eu definir essa carga aparente, a gente tem algumas regrinhas para fazer a determinação do número de oxidação. Não vou ler essas regrinhas aqui com vocês. O que eu sugiro vocês fazerem aqui agora? Eu sugiro vocês darem uma pausa no vídeo,
dá um print nessa tela ou então copia essas regrinhas no caderno de vocês, tá? E aí o que você vai fazer? Em posse dessas regras aqui, ó, você vai conseguir aplicá-las nos exercícios. Porque, gente, essas regras aqui, ó, a gente tem o costume de falar que elas são decoradas, mas a gente só grava essas regras na cabeça à medida que a gente aplica elas nos exercícios. Então, dá uma pausa, dá um print na tela ou então copia no seu caderno para a gente poder, então, dar sequência com elas. Porque eu vou usar essas regras aqui para a gente fazer a resolução dos exercícios depois, tá ok? Como é que a gente faz o cálculo do número de oxidação, tá? Quando a gente tem aqui, olha, substâncias compostas. Então, substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos químicos na sua composição, tá? E a gente sabe o número de elementos químicos contando o número de letras maiúsculas, tá? Então, nessas duas fórmulas aqui, eu tenho 3 elementos, tá? Quando eu tenho substâncias compostas, né, é muito comum da gente conhecer o NOx dos elementos que estão na extremidade, que são aqueles NOx que estão lá naquelas regrinhas que eu pedi para você anotar. Como é que a gente descobre o NOx do elemento do meio? Fazendo ou esquematizando uma equação de primeiro grau, que a gente conhece, tá? Então, olha só, nós vimos lá na tabela que o NOx de cada hidrogênio é mais 1. Só que percebam que eu tenho 3 hidrogênios. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes mais 1. Porque o NOx de cada átomo de hidrogênio conta para o meu cálculo. Por isso que é 3 vezes 1. 3 vezes mais 1. Mais X. Eu não sei o NOx do fósforo, por isso que é X. Como só tem um fósforo, X. Percebam aqui que eu tenho 4 oxigênios. Coloquei o 4 aqui na frente, e esse 4 multiplica o valor do NOx de cada oxigênio, que é menos 2. Quando eu somo isso tudo, isso tem que ser igual a zero. Por quê? Eu tenho uma substância composta, e essa substância composta não tem carga positiva ou negativa desse lado aqui. Então, eu digo que essa substância composta é neutra, ou seja, a soma dos NOx resulta em zero. Quando eu resolvo essa expressão, a gente acha que x é igual a mais 5. Ou seja, o NOx do fósforo é mais 5. Tá? Dá para você fazer isso mentalmente também. À medida que você coloca ou determina o NOx dos elementos das extremidades, você vai tendo a prática de fazer esse cálculo mental e descobrir que o NOx do fósforo é mais 5. E esse cálculo mental é basicamente isso que a gente fez aqui, ó. Eu sei que o NOx de cada hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu vou ter 3 positivo aqui em cima. Eu sei que o NOx de cada oxigênio é menos 2. Como eu tenho 4 oxigênios, a multiplicação resulta em menos 8. Se eu junto menos 8 com o mais 3, sobra menos 5. Como essa substância é neutra, né? Qual número que junto ou acrescido de menos 5 resulta em zero? Tem que ser mais 5, né? O cálculo aqui embaixo, gente, segue o mesmo padrão. A gente vai saber o NOx do sódio, que é mais 1, e a gente vai saber o NOx do oxigênio, que é menos 3. Percebam que a quantidade dos átomos foi considerada no cálculo. Não sabemos o NOx do carbono, que é X. Quando a gente monta essa expressão e soma todos os NOx e resolve ela, a gente chega em X mais 4. Ou seja, o NOx do carbono é mais 4. E quando a gente tiver um íon que é composto, ou seja, ele tem mais de um elemento químico, então é um íon composto, e é íon porque ele tem carga. O procedimento é o mesmo, a única diferença vai ser aqui, ó, igual a. O igual a será sempre igual ao valor da carga do seu íon. Então percebam que aqui, ó, manganês eu não sei o NOx, que é X. O oxigênio a gente já sabe que cada oxigênio vale menos 2, e nós temos 4 oxigênios, então a expressão fica X mais 4 que multiplica menos 2, e isso é igual a menos 1, porque a carga aqui
que é menos 1. Resolveu a expressão, a gente chega em mais 7. Aqui embaixo o procedimento é o mesmo, tá? O que é uma oxirredução, gente? Uma oxirredução é um processo em que a gente tem perda e ganho de elétrons, tá? Por algumas espécies, por alguns elementos que compõem alguma reação química. Não são todos os elementos que vão perder elétrons, não são todos que vão ganhar elétrons. São alguns dos elementos, tá? E aí a gente observa isso pelos valores de número de oxidação, pelos NOx. Olhem aqui, ó, nessa equação aqui embaixo. Eu tenho Zn, substância simples, mas como ela não tem carga, o NOx dela vai ser 0. Tá? Cu2+, íon cobre 2+, é uma substância simples, mas como ela tem carga, a gente viu que um íon, né, nessa situação, o NOx dela é o valor da sua carga, 2+. Do lado dos produtos, agora eu tenho cobre sem carga alguma. Então, como não tem carga e a substância simples, NOx 0. E o zinco agora tem carga 2+. Então, o NOx dele é mais 2. Percebam que do reagente o zinco saiu do NOx 0, passou para NOx mais 2. Quando o valor do NOx aumenta, ele sofreu oxidação. E a oxidação significa perda de elétrons, tá, gente? Agora, o cobre nos reagentes tinha NOx mais 2. No produto ele tem NOx 0. Então ele sofreu uma redução. Redução, gente, é em relação ao número de oxidação, que saiu de mais 2 para 0. Então, de mais 2 para 0, diminuiu o NOx. Por isso que reduziu, tá? E redução na química significa ganho de elétrons. Pode parecer meio controverso. Oxidação é ganho de elétrons e redução, oxidação seria perda de elétrons e redução seria ganho. Nossa, mas se reduziu, ganhou? Sim. Lembra que essa redução é em relação ao NOx. O NOx que reduz, tá? Percebam, saiu de mais 2, passou para 0. Reduziu, diminuiu o NOx. E oxidação é o processo contrário, vai ser o ganho de elétrons e aí o NOx aumenta, tá? Outros termos muito importantes que vocês vão ver é o que a gente chama de agente redutor ou simplesmente redutor e agente oxidante ou simplesmente oxidante, tá? Então percebam aqui, ó, que o A sofre oxidação. Percebam aqui que ele tem 2 elétrons, esses 2 elétrons foram perdidos aqui para o B, por isso que ele sofreu oxidação, tá? O elemento ou a espécie que contém o elemento que sofreu oxidação, nós chamamos de agente redutor ou simplesmente redutor. Por quê? Porque quando ele oxida, quando ele perde elétrons, ele causa a redução do B. Tá? Agora, o B, o que aconteceu com ele? Ele ganhou elétrons, então ele sofreu redução, o NOx diminuiu. E a espécie que sofre redução, nós chamamos de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Por quê? Ao sofrer redução, ele causa a oxidação no outro elemento. Outro detalhe importante, nós só achamos agente redutor e agente oxidante do lado dos reagentes. Então, quando a gente identifica o NOx de todo mundo e vê quem oxidou e quem reduziu, só do lado dos reagentes que a gente vai ter oxidante e redutor. Então, nesse caso aqui, o zinco metálico, que é esse zinco de NOx 0, como ele sofreu oxidação, ele vai ser o nosso agente redutor. O íon cobre 2+, aqui, ó, como ele sofreu redução, ele vai ser o nosso agente oxidante. Isso daqui, teoricamente, não era para eu falar agora, mas vão ter exercícios que vão cobrar isso sem ter comentado isso com vocês. Então, eu já vou falar de uma vez, tá, gente? Isso daqui já é o inicinho de eletroquímica. Na eletroquímica, nós trabalhamos com 2 processos, né? Que são os processos, né? Que nós chamamos de pilhas, ou que ocorre nas pilhas, e o processo de eletrólise, tá?
Na eletroquímica, nós vamos trabalhar com celas ou células eletroquímicas. Essas celas eletroquímicas podem ser celas ou células galvânicas, que nós chamamos de pilhas. Nas pilhas ocorre uma oxirredução espontânea. Essa oxirredação espontânea, ela produz uma corrente elétrica. Então, nas pilhas eu tenho conversão de energia química em energia elétrica, em corrente elétrica. A célula ou cela eletrolítica é o processo, né, ou é a estrutura que nós vamos ter o processo denominado eletrólise, tá? Na eletrólise, a oxirredação não é espontânea. Ela é um processo forçado, e ele vai ser forçado por uma corrente elétrica. Nela, a gente vai ter uma conversão de corrente elétrica em energia química. Então, a eletrólise é o processo inverso da nossa pilha, tá? Por ser não espontâneo. E, tanto na pilha quanto na célula eletrolítica, né, que a gente utiliza na eletrólise, nós vamos ter os nossos eletrodos, tá? 2 eletrodos. Os eletrodos eles são chamados de ânodo ou anodo, então pode ser com ou sem o acento, tá? No ânodo sempre acontece oxidação. E o outro eletrodo é chamado de cátodo ou catodo, então pode ser com ou sem acento, tá? E no cátodo sempre acontece redução. Então, com essas informações aqui, a gente consegue fazer a correção dos exercícios agora, tá? Então, olhem só. 1. Descobertas recentes da medicina indicam a eficiência do óxido nítrico, NO, no tratamento de determinados tipos de pneumonia. Sendo facilmente oxidado pelo oxigênio a NO2, quando preparado em laboratório, o ácido nítrico deve ser recolhido em meio que não contenha oxigênio. Os números de oxidação do nitrogênio no NO e no NO2 são respectivamente. Então, olha só. Pelas regras lá que a gente viu, que vocês anotaram, a gente sabe o NOx do oxigênio, que é menos 2. Lembra que o NOx é para cada átomo de oxigênio. Aqui eu só tenho um oxigênio. E percebam que não tem carga. Consequentemente, a soma dos NOx resulta em 0. Que número que, somado com menos 2, resulta em 0? Tem que ser mais 2. Aqui é a mesma coisa. Percebam que não tem carga, então a soma do NOx de todo mundo aqui resulta em 0. E percebam que a gente não tem só um oxigênio, a gente tem 2, tá? Então, cada oxigênio NOx é menos 2, então a gente tem menos 4 aqui, ó, na soma. Que número que somado com menos 4 resulta em 0? Tem que ser mais 4. Então, o NOx aqui do NO, do nitrogênio no NO, é mais 2. E no NO2 é mais 4, tá? Então, mais 2 e mais 4. Letra B. 2. O odor característico da água sanitária, ou água de lavadeira, ou que boa, é causado pelo gás cloro, misturado a uma solução aquosa de NaOH. O alvejamento provocado por essa solução é explicado pela oxidação de substâncias coloridas, originando produtos incolores. A ação alvejante, também bactericida, é causada principalmente pela presença de íons hipoclorito formados no seguinte processo. Então, aqui a gente tem uma reação mostrando isso que foi falado no enunciado. O número de oxidação dos átomos de cloro nessa reação passa de... Então, vamos fazer aqui, ó. Cl2, substância simples, neutra. Então, o NOx de substância simples é 0, tá? Como eu quero só o NOx dos átomos de cloro, eu vou pular o NaOH e vou para o NaCl. Sódio está na coluna 1. Quem está na coluna 1, o NOx é mais 1. Percebam que aqui é uma substância composta, neutra, não tem carga,
Então, a soma do NOx dos dois resulta em 0. Então, se o NOx do sódio é mais 1, o NOx do cloro aqui, ó, tem que ser menos 1. E aqui, ó, no hipoclorito de sódio, vamos raciocinar. O sódio é mais 1. O oxigênio, a gente sabe que é menos 2. Percebam que a substância é neutra, não tem carga aqui, então a soma do NOx de todo mundo tem que dar 0. Então, olha só, se aqui é menos 2 no oxigênio e no sódio é mais 1, e eu somando todo mundo tem que dar 0, o meu cloro aqui tem que valer mais 1 também. Então, o NOx do do cloro sai de 0 para menos 1, de 0 para mais 1. Então, de 0 para menos 1 e mais 1. Vai dar letra D, tá? 3. O nitrito, NO2-, pode ser venenoso apesar de ser usado em baixas concentrações para conservar carnes e alimentos enlatados. Há evidências de que ele reage com proteínas da carne e forma substâncias chamadas nitrosaminas, que são carcinogênicas, causadoras de câncer. Entretanto, uma transformação inofensiva que o nitrito pode sofrer é a passagem para o íon nitrato. Com relação ao processo descrito anteriormente, assinale a alternativa correta. Vamos determinar o NOx dos dois aqui, ó. São dois íons compostos. Olha só, tem mais de um elemento químico na fórmula e tem carga. Então, como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Nitrogênio a gente não sabe o NOx, vai ser X. Eu somo com o NOx de todos os oxigênios, percebam que tem 2 oxigênios, que eu vou multiplicar pelo NOx de cada um deles, que é menos 2, e isso é igual a menos 1. Lembrem que aqui, ó, o menos 1 vem para cá. Resolvendo essa expressão aqui, a gente vai chegar em quê? A gente vai chegar num x igual a mais 3. Aqui embaixo, a gente não sabe o NOx do nitrogênio, é X. Eu vou somar com 3 oxigênios, que multiplica o NOx de cada um deles, que é menos 2. E isso é igual a menos 1. Né? Então, lembrando que o menos 1 vem daqui. Resolvendo essa expressão aqui, nós vamos chegar num x igual a mais 5. Então, aqui, ó, o NOx do nitrogênio no íon nitrito é mais 3. O NOx do nitrogênio no íon nitrato é mais 5. Então, analisando as alternativas, a gente vai ver que a correta é a letra A. O NOx do nitrogênio aumenta de mais 3 no nitrito para mais 5 no nitrato. 4. O enxofre é um sólido amarelo encontrado livre na natureza em regiões onde ocorrem fenômenos vulcânicos. As suas variedades alotrópicas são o rômbico e o monoclínico. Esse elemento participa de várias substâncias e íons, tais como... Então, tem uma relação aqui. Determine os NOx do enxofre em cada uma dessas espécies químicas. Então, vamos lá. S8. Substância simples, porque só tem um elemento, e ela não tem carga. Então, o NOx aqui é 0, tá? H2S. Pela regrinha, a gente sabe o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Cada hidrogênio vale mais 1. Então, como eu tenho 2 hidrogênios, no somatório aqui eu tenho mais 2. Como a substância é neutra, a soma das cargas tem que resultar em 0. Então, o NOx dele aqui tem que ser o quê? Menos 2, porque a somatória dos NOx de hidrogênio resultam em mais 2. SO2. Não sei o NOx do enxofre, só tem um enxofre X. Somo com, eu tenho 2 oxigênios, multiplico pelo NOx de cada oxigênio, que é menos 2, isso é igual a 0. Tá?
Resolvendo essa expressão aqui, a gente vai chegar num NOx de mais 4, tá? Aqui talvez vai ficar apertado para o H2SO4, eu vou fazer ele aqui, ó. Então, olha só. Sei o NOx do hidrogênio, que é mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, 2 que multiplica mais 1. Tem um enxofre, não sei o NOx dele, é X. Mais, eu sei que o NOx de cada oxigênio é menos 2, como eu tenho 4 oxigênios, 4 que multiplica menos 2, isso tudo é igual a zero, porque não temos carga aqui. Resolvendo essa expressão, nós vamos chegar num x igual a mais 6, tá? Vou aproveitar e fazer o H2SO3 aqui do lado. Então, o procedimento é o mesmo. Percebam que a única coisa que vai mudar vai ser aqui, ó, no finzinho, ó. Então, só vamos mudar aqui, ó, de 4 a gente vai passar para 3. Então, 2 que multiplica mais 1, mais x, mais 3 oxigênios que multiplica menos 2, isso é igual a zero. Resolvendo essa expressão, nós vamos chegar num x de mais 4, tá? Então, vou apagar isso aqui agora, que a gente já fez ali. Vou subir o SO3. É bom que fica um do lado do outro. A diferença aqui, ó, é praticamente o que a gente fez aqui, ó. Aqui era 2 que multiplicava menos 2, aqui vai ser 3 que multiplica menos 2. Então, a gente não sabe o enxofre, que é x, mais 3 que multiplica menos 2, e isso é igual a zero. Então, o x aqui vai ser mais 6, tá? Nós já fizemos o H2SO3. Vamos fazer o SO4 2-. Olha só, precisar, não precisaria não, porque a gente já pode falar qual que é o NOx do enxofre aqui, que vai ser mais 6. Por que mais 6? Quando a gente retira 2 hidrogênios daqui, né, a gente pode adicionar uma carga 2- aqui, ó. Ou seja, eu tiro os 2 hidrogênios, mas os elétrons do hidrogênio ficam aqui, ó, com esse íon. E aí a gente forma esse íon sulfato aqui, ó. Então, eu sei que o NOx aqui vai dar mais 6, porque SO4 não pode dar diferença aqui no meu valor de NOx. Então, olha só, x mais 4, que multiplica menos 2, né? 4 porque são 4 oxigênios, menos 2, que é o NOx de cada oxigênio, e isso é igual a menos 2, né? Lembrem que a carga aqui é isso daqui, tá? Vou apagar aqui. Então, resolvendo isso daqui, vocês vão chegar em mais 6, do mesmo jeito. E o último ali da questão 4 é o Al2SO4 3. Aqui o cuidado que a gente tem que ter é nesse parênteses, porque esse 3 que está aqui fora multiplica todas as quantidades aqui dentro. Pelas regras, nós sabemos que o alumínio tem um NOx mais 3. Como são 2 alumínios, 2 que multiplica mais 3. Mais 3 que multiplica 1, 3. Então, como eu tenho 3 enxofres, vai ser 3x. Mais 3 que multiplica 4, 12. Como eu tenho 12 oxigênios, é 12 menos 2, que multiplica menos 2. Isso é igual a zero. Resolvendo isso tudo, gente, nós vamos chegar num x de mais 6, tá? Então, fizemos aqui o 4. O 5, então vamos lá. HBr. Então, a gente sabe o NOx do hidrogênio
que é mais 1. Consequentemente, aqui o NOx do bromo tem que ser menos 1, porque a soma do NOx dos dois tem que resultar em 0, porque é uma substância composta e neutra. ClO4 menos. Pode fazer de cabeça ou pode fazer a expressão. Nesse caso, a gente não vai saber o cloro, que vai ser X, mais tem 4 oxigênios, que multiplica o NOx dele, que é menos 2, e isso é igual a menos 1. Né? Lembra que essa carga negativa é aqui, é o menos 1. Resolvendo isso daqui, nós vamos chegar num X de mais 7. Tá? Aqui agora a gente tem uma das exceções de regras. Tá? Exceção para o oxigênio. O hidrogênio aqui no caso, cada hidrogênio mais 1. Tá? Aqui, cada oxigênio, menos 1. Porque aqui a gente tem um peróxido. Nos peróxidos, os oxigênios eles terão NOx menos 1 cada um. Como são 2 oxigênios, né? Menos 2 no total. Cada hidrogênio aqui tem NOx mais 2, né? Então, mais 2 no total. Tá? Então, resulta em 0, porque a soma dos NOx é igual a 0, que é um composto neutro. NaCl, a gente já viu NaCl, né, num exercício aí atrás. O sódio tem NOx mais 1, que está na coluna 1. O cloro está na coluna 7, tem NOx menos 1. Tá? Soma dos NOx aqui tem que dar 0. O MnBr2. Não sei o NOx do manganês, que é X, mas tem 2 bromos que multiplicam o NOx de cada bromo, que é menos 1. Isso é igual a 0. Tá? Resolveu essa expressão aqui, a gente vai chegar num NOx de mais 2. Tá? O último que está faltando aqui eu vou fazer do outro lado. Na2S2O3. Na2S2O3. Sódio, a gente sabe que é mais 1. Como são 2 sódios, 2 que multiplica mais 1. Mais, vejam que tem 2 enxofres, então vai ficar 2x. Mais, são 3 oxigênios que multiplicam o NOx aqui de menos 2, isso é igual a 0. Então, resolvendo a expressão, nós vamos ter isto daqui, né? Resolvemos os parênteses. O 2x vai ser igual a mais 4. X é igual a mais 4 dividido por 2. X é igual a mais 2. Então, enxofre aqui, no caso, cada enxofre tem NOx mais 2. Então, a gente terminou os exercícios da primeira semana. Vamos para a segunda. Pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, o papel alumínio de um chocolate. O alumínio, com o meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio... Então, olha só. O alumínio que está lá no papel, né, que envolve o chocolate, é o alumínio metálico. Quando falar de qualquer substância metálica, gente, é a substância que tem NOx 0. Aí ela vai estar no estado sólido. Falou que o alumínio, quando está no meio ácido, quando a sua boca está em meio ácido, ele transfere elétrons para o outro metal que está lá na sua restauração, tá? Então, aí a gente vai formar o alumínio 3+, que é o íon. Esse 3+, indica que ele perdeu 3 elétrons. Sempre que a gente encontrar elétrons do lado do reagente, isso me indica um processo de oxidação. Perda de elétrons. Tá? Se o alumínio oxidou, este alumínio que está aqui no meu reagente, ele é o meu agente redutor. Tá? Só para você saber.
E a oxidação, num processo eletroquímico, sempre acontece no anodo ou no ânodo, tá? Então, vamos ler as alternativas. Lendo as alternativas, a gente vai perceber que a alternativa correta é a letra E. O alumínio sofre oxidação, como a gente viu, porque ele transferiu seus elétrons, funcionando como ânodo ou anodo. 2. Entende-se por corrosão de um material a sua deterioração ou destruição causada por uma reação química com o meio na qual se encontra. Essas reações são de oxidação e redução. Na reação química de oxidação e redução, representada pela equação, então deu uma equação para a gente e fez algumas afirmações. Então vamos fazer a análise delas aqui. Eu vou copiar ela aqui do lado, a L. Ela está balanceada, mas o balanceamento para a gente não interessa, tá? O que vai interessar aqui para a gente vai ser os valores de NOx. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, substância simples, NOx zero. Substância simples, NOx zero. Então, a gente já está vendo aqui, ó, que eu comecei com alumínio e prata NOx zero. Quando o alumínio está combinado com alguém, gente, o NOx dele será sempre mais 3. Tá vendo que ele está combinado aqui, ó, com o nitrito? O alumínio aqui tem NOx mais 3. A prata, também pela regra, o NOx dela é sempre mais 1, quando ela está combinada. Então percebam que, olha só, o alumínio sai de NOx 0, vai para NOx mais 3. De 0 para mais 3, o NOx aumentou. Então, ele sofreu oxidação. A prata saiu de NOx mais 1, foi para NOx 0. Mais 1 para 0, o NOx diminuiu. Então, quer dizer que ela sofreu redução. O NOx reduziu. Ok? Agora que eu sei quem sofreu oxidação e quem reduziu, eu posso determinar também o quê? Quem que é o agente oxidante. O agente oxidante é aquela substância que vai ter na composição dela o elemento que sofreu redução. Quem sofreu redução aqui, ó, é a prata. Então, é o AgNO3. Lembra que ele está sempre do lado dos reagentes. E o agente redutor vai ser aquele elemento que sofre a oxidação, ou que tem na composição o elemento que sofre oxidação. Quem oxidou aqui foi o alumínio. Então, aqui, ó, vai ser o Al, tá? Analisando as alternativas aqui, a gente vai ver que a correta é, deixa eu ver, acho que é a letra B, o alumínio é redutor, aqui, ó, o alumínio é redutor porque é oxidado. Letra B. 3. Tá aqui o porquê de eu já ter explicado para vocês o que se estuda na eletroquímica, porque essa questão já está cobrando lá na frente algo que vocês deveriam ver, tá? Eu também podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na. Aqui, gente, está representando o processo de eletrólise, que é aquele processo não espontâneo. É não espontâneo porque na eletrólise, quem que vocês aprendem na química que tem tendência a perder elétron, vai ganhar. E quem vocês aprendem na química que tem tendência a receber elétron, vai perder elétron, tá? Por isso que quando a gente vai
fazer a eletrólise da água, a gente vai formar os gases hidrogênio e oxigênio, tá? Ele quer saber um processo, né, que envolva a eletrólise que tem importância industrial. Desses aqui, a gente pode achar outro que sofra o processo de eletrólise, mas o que tem importância industrial é a obtenção de alumínio a partir de bauxita, tá? Bauxita é um tipo de mineral, né? Neste mineral, a gente vai ter o alumínio na forma iônica. Quando ele sofre o processo de eletrólise, este alumínio vai ganhar elétron e aí a gente vai formar o alumínio metálico. Então, olha só, alumínio é metal. A tendência dos metais, naturalmente, é perder elétron. Mas na eletrólise, como é um processo forçado, acontece o oposto. Tá? 4. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio representado no esquema. Letra A. Qual a espécie mais oxigenada? Então, a gente analisa a fórmula, vê aquela que tem maior composição de oxigênio. Então, no caso, NO3-, que é o nitrato. E aí ele quer saber, nos processos que estão numerados, né, com algarismos romanos, quais sofrem oxidação, qual sofre redução. Então, vamos fazer aqui, ó, substância simples, NOx 0. O hidrogênio a gente sabe que é mais 1, cada hidrogênio, então como são 3, a gente tem um total de mais 3. Somando aqui tem que dar 0, né? Então aqui, ó, o NOx dele é menos 3. Então a gente pode falar que no processo 1, o NOx sai de 0 para menos 3, então o NOx diminuiu, reduziu, tá? Aqui, ó, de 2 no processo 2, de NH3 a gente já sabe aqui então que é menos 3. Vamos fazer aqui, ó, cada hidrogênio vale mais 1. Então, eu tenho 4 hidrogênios, tá? Então, como é que vai ficar o processo aqui, ó? O nitrogênio a gente não sabe, é X, mais 4 hidrogênios que multiplica mais 1, e isso é igual a mais 1. Lembra que esta carga aqui vem para cá, na expressão. Resolvendo isso daqui, gente, aqui vai dar, ó, mais 4, tá? Eu vou passar esse mais 4 para o outro lado, então ele vai negativo, então vai ficar menos 4 com mais 1. O X vai ficar mais 3. Então percebam que o NOx do nitrogênio no 2 não muda. Então aqui não acontece oxidação nem redução, tá? Aqui a gente já sabe que o NOx é menos 3, tá? Não, peraí, desculpa aqui, gente. Volta. Que eu acho que eu comi mosca aqui. Então, vem cá, peraí. Aqui dá mais 4. Passo para o outro lado, fica menos 4, né? Com mais 1, menos 3. É isso mesmo. X é menos 3, tá? Então, não, comi não, tá certo. Eu bati o olho ali e achei que eu tinha feito cálculo errado. Então, aqui é menos 3, tá? Aqui no NO2, menos, a gente já tinha feito lá num exercício passado aqui, ó. Vamos pegar já o NOx pronto deles, para a gente não fazer cálculo aqui, ó. Aqui ele vale mais 3 e aqui ele vale mais 5. Então a gente já tinha feito, não vamos fazer de novo, né? Aqui vale mais 3 e aqui vale mais 5. Vamos adiantar. Olha só, no processo 3, de menos 3 passa para mais 3. Então, ele aumentou. Então, quer dizer que ele oxidou.
O processo 4 aqui, ó, a gente já sabe ali, ó, que é mais 3, passou para mais 5. Então, de mais 3 para mais 5, aumentou. Então, quer dizer que no processo 4, ele também oxidou. E aqui a gente já sabe que é mais 5. E aqui a substância simples é 0. De mais 5 para 0, diminuiu. Então, reduziu. Letra C. Em qual substância, né? O nitrogênio tem maior e menor NOx. Então, maior NOx a gente está vendo aqui que é o quê? No nitrito, que é mais 5. Então, maior NOx do nitrogênio é no nitrito. Menor NOx, né, vai ser o quê? No NH3 e no NH4+, porque em ambas situações o NOx é menos 3, tá? Então, o menor NOx é nessas duas situações, o maior NOx é nessa daqui. Para fechar, 5. O ferro é um micronutriente importante para um bom funcionamento do organismo. Sua deficiência provoca anemia, que limita a entrega de oxigênio para as células, ocasionando a fadiga e diminuição da imunidade. Esse elemento pode ser encontrado na natureza em diferentes estados de oxidação. Entretanto, para que seja mais bem absorvido pelo organismo, ele deve estar na forma de Fe2+. Então, aqui o NOx é mais 2. Para que o íon ferro 2+, encontrado nos alimentos, não seja oxidado a ferro 3+, ou seja, se ele oxidar, ele perde um elétron, e aí a gente forma o ferro 3+, que não é interessante para a gente. Pode-se ingerir substâncias ricas em vitamina C, junto àquelas ricas em ferro. Isso por quê? Se a gente ingerir a vitamina C em associação, né, com o micronutriente ferro 2+, está falando que ele vai impedir este processo. Então, a vitamina C impede o processo de oxidação. Se ela impede o processo de oxidação, ela é um antioxidante. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra E. A vitamina C comporta-se como um antioxidante, ou seja, evita o processo de oxidação de quem? Do ferro 2+, para ferro 3+, tá? A 6, eu vou deixar para vocês. Elaborem um pequeno texto dissertando sobre como um mesmo elemento químico pode ter NOx positivo em determinado composto e negativo em outro. Isso está relacionado com aquela explicação inicial lá do vídeo, ok? Então, a gente termina aqui a correção dos exercícios das 2 primeiras semanas. No próximo vídeo, a gente vai, então, finalizar o PET 7, tá? Aguardo você, espero que você esteja fazendo os exercícios. Confira as correções lá no nosso blog, lá no canal do YouTube, tá? Das disciplinas de Biologia, Química e Física. Então, até a próxima correção. Tchau, tchau.